paz do Senhor Jesus a todos aí que vão estar ouvindo esse vídeo, mais esse vídeo, né? Eu estou gravando aqui, dentro do Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus. Esse aqui será o vídeo número 26, pela graça e misericórdia de Deus. O último vídeo fomos até o verso 40, e hoje vamos continuar, né, no capítulo 6, a partir do verso 41, certo? Lembrando que Jesus aqui, ele estava falando, né, às pessoas que estavam ali, os discípulos, os judeus que estavam ao redor dele, que tinham sido alimentados, né, além dos apóstolos que estavam ali, também tinham os discípulos, aqueles que estavam acompanhando Jesus, foram até Jesus, porque foram alimentados por um grande milagre que Jesus fez ali, alimentou uma grande quantidade de pessoas. Essas pessoas foram até Jesus, buscaram Jesus. Jesus estava lá em Cafarnaum. Jesus entrou numa sinagoga, e estava deles ali, dos judeus, né? Estava ensinando, dizendo que ele era o pão da vida, o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que desceu do céu, né? Porque eles falavam do maná, né? que Deus, como sendo o maná, que na época de Moisés, ali, né? Diz aí no verso 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, ali tudo era figura, o maná, né? Na época lá que o povo saiu do Egito, né? Deus comandando o povo ali por meio de Moisés, Josué, né? E o povo andou pelo deserto durante 40 anos, depois que saiu, né, do Egito. Deus tirou o povo ali, depois de 430 anos que eles ficaram ali cativos no Egito, né? Deus foi lá e tirou o povo de lá, porque o povo estava sofrendo na mão do faraó lá, estava sendo oprimido, né? Deus foi lá e tirou aquele povo. E agora o povo começou a andar pelo deserto, 40 anos, para Deus ensinar aquele povo, já que eles viveram lá na idolatria, no mundo lá por 430, então estava lá com os costumes, né, mundanos dali da onde eles vieram. Jesus andou com aquele povo durante 40 anos, sustentou aquele povo no deserto com o maná, sustentou com a água que saía da rocha, a nuvem que protegia eles do sol, né? A coluna de fogo, enfim, tudo isso, irmãos, era figura de Jesus, né? Então, Deus nos tira do Egito, trazendo para hoje, né? Deus nos tira da escravidão das trevas, do Egito, do mundo onde nós estamos, e nos traz para a igreja. A igreja são aqueles chamados para fora, tirados para fora. Então Deus nos tira do mundo e nos coloca na igreja. O mundo é trevas, o mundo anda em trevas, o mundo jaz no maligno, né? Então nós estamos lá no mundo, no maligno, sem enxergar, nas trevas, né? As coisas de Deus que eu estou falando, certo? Andamos só na carne, fazendo as obras da carne, andando nos nossos pecados, nos nossos desejos carnais. Aí Deus vai lá e retira nós de lá, tá certo? E por meio da fé em Cristo Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus está falando aqui. E enquanto nós estamos vivendo aqui, é como se nós estivéssemos no deserto, depois que saímos do Egito, depois que Deus nos salva, agora Ele vai caminhar conosco através do Espírito Santo hoje que está em nós, que habita em nós. Então, enquanto estamos vivendo aqui como igreja do Senhor, né, estamos com o Espírito Santo em nós e Ele vai nos ajudando. Até quando? Até a nossa morte. Quando então vamos descer a sepultura, se Jesus ainda não vier até lá, né, descemos as sepulturas, ficamos aguardando, descansando, né, até a vinda do Senhor, tá certo? Onde então iremos ser ressuscitados. É o que Jesus está ensinando aqui, é o que Jesus está falando aqui, né? As pessoas eram judeus, então eles tinham entendimento lá do maná, né? E eles queriam ver algum sinal, né? E Jesus vai falar para eles aqui que eles têm que trabalhar pelo pão do céu, que era Ele, né? O verdadeiro pão do céu, o maná, a água na rocha, tudo aquilo lá.
as ordenanças lá do tabernáculo, do tempo do deserto, tudo era figura de Cristo, e agora estava ali se cumprindo verdadeiramente em Cristo Jesus, né? E o Jesus estava ensinando eles ali. E observa que nós vamos ler, só para pegar aqui e já entrar no verso 40 desse vídeo, tá certo? Diz aí no verso 37, né? Então veja bem, a vida eterna, irmãos, a vida eterna está em Cristo Jesus. Então o que vai fazer com que nós um dia estejamos com Deus no céu é ter fé em Cristo Jesus, é ter fé na sua morte e ressurreição, crer que Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele veio, fez esses sinais que estão aqui, todos, crer nisso aqui, que está aqui, tá certo? Crer na sua morte, na sua ressurreição, né? E aí, por meio dessa fé, que é graça de Deus que nos alcança, é Deus que nos ensina e nos leva até Jesus, nós vamos ter a vida eterna, né? Então não é porque eu sou, porque eu faço, porque eu sou dessa religião, daquela, não é porque eu faço sacrifício, não é porque eu faço obra de mérito, né? Não é porque eu sou do bem ou sou do mal. Observe bem, ser do bem, irmãos, nós não fazemos mais do que obrigação. Se nós formos do mal, nós vamos pagar pelos nossos erros aqui na terra já. A justiça, né? Embora a justiça humana seja falha, mas se nós praticarmos o mal, por exemplo, roubar, e for pego roubando, nós vamos pagar, vamos ser presos, tá certo? Então, ser do bem é bom para nós, né? Vamos dizer assim. E isso não é mérito, é bom para nós que sejamos do bem, tá certo? O problema é que a pessoa pensa assim, religiões pregam assim, né? Então, se você for boazinha, se você for bom, se você for do bem, você vai para o céu. Se você não for, você vai para o inferno. E esse juízo que as pessoas fazem aqui na terra pertence a Deus, irmão. É Deus que faz esse juízo. É Deus que sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Porque entendamos bem isso aqui, né? Lá na crucificação de Jesus, foi crucificado com ele 2 ladrões, malfeitores. Tem gente que fala o bom ladrão e o mau ladrão. Não, eram 2 ladrões, 2 malfeitores. O que aconteceu ali é que um creu que Jesus, né? Creu em Jesus, que ele era de Deus, né? Que ele é o Salvador, creu, se arrependeu, creu, e aí Jesus salvou ele, certo? E o outro não. Então ali está a figura de hoje: ou você crê em Jesus, está com ele, vai ser salvo, ou você não crê e vai ser condenado. Esse é o Evangelho, tá certo? Então não é porque eu sou bonzinho, né? Por quê? Porque a pessoa pode ser boa, pode fazer o bem na terra, mas não crê em Jesus. Tem muito ateu aí que não crê em Jesus e é a pessoa boa, faz bem para os outros, né? Por conta disso vai estar no céu? Não, não vai. Por que não vai? Porque não creu em Jesus. Porque a vida eterna está em Cristo Jesus. Não tem vida fora de Cristo, certo? Aí o outro que foi ruim lá, que foi uma peste, certo? Pode ser que um pouquinho antes da sua morte, no leito da sua enfermidade, tal, alguém fale de Jesus para ele. E ele recebe, crê e é salvo. Se arrepende do que ele fez. Agora, por que nós temos que, quando nós ouvimos o Evangelho, que nem agora eu estou falando aqui do Evangelho, estou expondo o que está escrito aqui, não sou eu, não é o meu pensamento, não é minha religião, não é o meu pensamento, é o que está escrito aqui, tá certo? Que eu tenho que crer. Não preciso colocar mais nada novo aqui, não posso revelar alguma coisa nova, é o que está escrito aqui, é o que eu tenho que expor, tá certo? Porque a vida eterna está em Jesus. Agora, por que quando nós ouvirmos o Evangelho nós temos que crer? Porque ninguém sabe o dia da sua morte. Quantas pessoas aí estão aí, daqui a pouco morre de repente? E se não der tempo? O ladrão da cruz lá teve tempo, né? A graça de Deus alcançou ele, e ele creu em Jesus, foi salvo. Deu tempo ainda um pouquinho antes dele morrer. Mas, por exemplo, eu estou aqui, certo? De repente eu morro, tenho um infarto aqui e morro. E aí, se a minha fé não estiver em Jesus? Não deu tempo de eu confessar Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu morri, estou perdido. Eu tenho que dizer isso aqui.
Então tem muitas pessoas enganadas, a pessoa morre, a pessoa foi boa na terra, fez o bem e tal. Isso nós devemos fazer mesmo, nós não fazemos mais que obrigação, irmão, fazer bem para os outros. Viu? Nós fazemos mais do que a nossa obrigação. Aí a pessoa morre, a pessoa fala assim, esse foi para o céu, porque fez o bem, andou direitinho aqui na terra. E o outro lá, olha para o outro lá que foi uma praga, né? E fala assim, esse foi para o inferno. Quer dizer, está exercendo um juízo, está fazendo o papel de Deus. Você sabe se aquela pessoa que foi ruim mesmo, mas se ela teve tempo de se arrepender e crer em Jesus, e foi salva. E aquele bonzinho lá que achou que era bom, que pelos seus próprios méritos vai chegar a Deus, né? Tem gente que pensa assim, né? Não, eu sou joia, eu sou bom, então eu mereço o céu. Ninguém merece o céu, não. Ninguém merece ir para o céu, é tudo graça de Deus, é bondade de Deus. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Não existe ninguém na terra que não tenha pecado. Todos pecamos, todos somos falhos, necessitados, somos da graça de Deus, da fé em Cristo Jesus. É por Ele que nós somos salvos. Não é porque nós somos, porque nós fazemos. E Jesus estava explicando isso para eles. Os judeus, né, esses que estavam ouvindo lá, eles criam muito nas figuras, nas sombras, né, no maná, na lei, nas ordenanças, né, que Deus tinha colocado para eles, mas tudo isso eram sombras. Então agora eles precisamos sair da sombra, das figuras, e entrar na realidade que é Cristo Jesus, que estava ali, estava diante deles. Então observe que Jesus fala aqui, do verso 37, todo que o Pai me dá, todo que Deus dá a Jesus, virá a mim. Então nós só podemos ir a Jesus quando Deus nos leva lá. É Deus que nos leva a Jesus. Então por que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando a palavra de Deus. Você tem que crer no que Deus está falando através da palavra. Aqui eu sou apenas uma voz. Eu estou apenas anunciando e falando aquilo que está escrito aqui. Pode conferir aí na sua Bíblia. Você deve conferir para saber se eu estou falando está certo. Então veja bem, eu estou aqui falando o que Deus falou na sua palavra. Eu sou apenas uma voz. Estou repetindo aqui o que Deus. Estou anunciando. Estou proclamando. Estou anunciando aquilo que está escrito. Eu não posso inventar nada. Não posso. Tem religião que começa a inventar. Um anjo falou. Não sei quem falou. O profeta não sei o que falou. Irmãos, tudo que Deus tinha para se revelar está nas Escrituras. E tudo se consumou em Cristo Jesus. Na cruz Jesus falou assim, um pouquinho antes de morrer, está consumado. O que está consumado? Todo o plano de Deus da salvação foi consumado em Cristo Jesus. Então nós temos que falar aquilo que está escrito. Nós temos que expor as Escrituras. Para que você que está aí, se você já crê em Jesus, já crê em Deus, já nasceu de novo, já é salvo, glória a Deus, um dia nós estaremos para todos ser. Mas tem pessoas que pode ser que tenha pessoas que não conheçam esse Jesus aqui, revelado nas Escrituras. Nós precisamos crer nele para termos vida eterna. Então, é Deus que leva. Como é que Deus leva hoje a pessoa? Ninguém pode ver Deus. Jesus vai falar aqui. É pela palavra. Então, se eu estou aqui hoje anunciando e expondo essa palavra, é porque um dia eu fui alcançado pela graça de Deus, irmão. Não tem mérito em mim, não. Não tem mérito nenhum em mim. Por quê? Porque eu também fui alcançado por graça, eu não merecia, não. Eu sou pecador, sou falho. Então, se eu estou hoje em Cristo, é porque Deus me levou a Cristo. É graça, é a bondade de Deus. Se eu tenho fé hoje em Jesus e anuncio a palavra, é porque Deus me alcançou primeiro. Senão eu não estaria aqui. Tá certo? Então aquilo que eu recebi de graça, agora eu estou dando de graça. Que é a fé em Cristo. Que é a palavra de Deus. Então não tem mérito em mim. Se alguém estiver ouvindo aí e alguém receber Jesus e for salvo por este vídeo, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Né? Eu não mereço nada. Né? Tem gente que acha que não, eu faço, eu sou profeta tal. Não, mano, eu sou uma voz, que nem o Batista fala lá, eu sou uma voz que clama no deserto. Né? Aquele que crer, né, na palavra que eu estou anunciando, que é o Evangelho que está escrito aqui, não tem nada de novo, vai ser salvo. Tá certo?
Então veja bem, é Deus que vai levar você lá. Se você, através desse vídeo, veja bem, se você através desse vídeo for a Jesus, crer em Jesus, receber a salvação de Jesus, não é o irmão João, hein? É Deus que está trabalhando em sua vida, através da palavra que está escrita aqui, a qual eu estou expondo. Estou apenas falando aquilo que já está escrito. E outra, eu posso falar aqui, posso colocar 1000 vídeos aqui falando de Jesus. Se Deus não tocar em você, você não vai a Jesus. Alguns não vão nem ver esse vídeo, né? Fala, olha ali, irmão João, não é ruim de pregar, eu sou ruim mesmo, mas Deus é bom, amém? Então, outros vão ver, não vão crer, certo? E outros, um ou outro vai crer, eu creio nisso. Por isso que eu estou aqui, me esforçando aqui, que é só a graça de Deus, né? Para que eu possa gravar esse vídeo e colocar aí, tá certo? Por quê? Porque eu sei que se uma alma, por esses vídeos todos que eu estou colocando aí, gravando aí, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por quê? Porque uma alma, irmãos, custou o sangue do Filho de Deus na cruz. A morte, o que há de mais precioso, que é o sangue carmesim, o sangue de Jesus derramado, a sua carne rasgada na cruz, custou a minha salvação e a sua. Então, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, vale mais que o mundo inteiro. Amém? Então toda glória, louvor e honra é de Deus, é do Senhor nosso Deus. Se você for a Jesus, for salvo, é glória dele. Eu não tenho nada de me orgulhar, de me gloriar, nada. Eu não tenho nada, eu sou apenas uma voz. E essa voz, se eu estou falando aqui, é por graça de Deus também. Porque senão, se não fosse a graça de Deus, nem falando eu estava. É o Espírito Santo de Deus em mim que me move a pregar, a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Tá certo? Porque senão, então que glória tem em mim? Nenhuma, nada. Eu preciso diminuir cada vez mais, para que Deus venha crescer, para que Jesus venha crescer em minha vida e possa alcançar as vidas das pessoas aí, tá bom? Porque Jesus continua falando no verso 38, porque eu desci do céu para fazer não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Ele veio aqui fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Está aqui, ó. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que todo aquele que vê o Filho, ou vai para o Filho, ou olha no Filho, crê no Filho de Deus, tenha vida eterna. E Jesus vai ressuscitar ele no último dia. Qual é o último dia? Da volta de Jesus, quando Jesus vier buscar a igreja, o povo. Então hoje não tem ninguém no céu não, viu? Nem no inferno, certo? O que nós temos hoje, né, é a salvação em Cristo. A pessoa que crê, se morrer, se descer, está guardada em Cristo, está guardando esse dia aqui, ó, a ressurreição do último dia. Mas para Deus já está vivo, não morre mais. Por quê? Porque recebeu Jesus. Porque é bom, porque é dessa religião, é evangélica, é católica. Não, porque creu em Jesus, foi até o Filho, e Deus enviou ele até o Filho, tá certo? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, verso 40, e crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Olha só, essa é a vontade de Deus para nós. Agora, Jesus aqui estava em carne, estava diante dele, eles estavam vendo Jesus. E hoje, como é que nós vemos Jesus? Pela fé. É pela fé. Jesus não está mais como um homem, ele veio, morreu, ressuscitou, voltou ao Pai. E hoje ele dá o Espírito Santo a nós, e o Espírito Santo revela isso aqui para nós. O Espírito Santo de Deus que hoje habita em nós é que nos ensina que a salvação está somente em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos crer. Então os judeus que ouviram ele falar isso, que ele é o pão que desceu do céu, a partir do verso 41, né, continuando aí então, eles murmuravam, diz aí, ó, murmuravam depois dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam assim, ó: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer ele desci do céu? Ué, peraí, esse Jesus, ele mora lá em Nazaré, o pai dele é José, a mãe dele é Maria. Como é que ele está falando que ele desceu do céu?
Por quê? Porque quem enviou Jesus aqui foi o Pai. Ele veio de Deus. Ele desceu do céu. Ele veio de Deus, estava com Deus. É que João fala lá no comecinho, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, né? Como a glória da majestade e tal. Então Jesus, ele veio de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. E se fez carne, nasceu José, o pai adotivo, né? Porque já que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? Sua mãe, ele nasceu como homem, né? De uma forma como todos nós nascemos, só que foi gerado pelo Espírito Santo. Não foi gerado de um relacionamento carnal entre Maria e José. O Espírito Santo que gerou, né? Então por isso que ele veio de Deus, né? Então ele dizia, eu estava com Deus, eu vim de Deus, né? E os judeus não entendiam bem essas coisas e ficavam murmurando. Aí Jesus disse assim, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, ele repete novamente aqui o que ele já disse, ó, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai, se Deus que me enviou, não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ele está repetindo aqui, né? Olha lá. Tudo que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, mas ressuscitarei no último dia, darei a vida eterna. Está em Cristo, tudo está em Cristo, né? Então, ninguém pode vir a mim, né, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, olha bem, está escrito. Então Jesus conhecia bem as escrituras, né? Porque ele é autor das escrituras, tá certo? Ele usava homens para escrever, mas sabia tudo da escritura. Está escrito lá nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Está vendo por que você precisa aprender as escrituras? Porque Deus nos ensina hoje através das escrituras. E a fé em Cristo, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos ouvir Deus através da palavra. Eu fico assim admirado quando eu vejo crentes falando mal da teologia, por exemplo, que é o estudo das escrituras, das coisas de Deus, né? Eu não posso conhecer Deus senão pelas escrituras, porque ninguém viu o Pai, ninguém vê a Deus, Deus é Espírito. Então como é que Deus providenciou um jeito de nós entendermos as coisas de Deus através da Escritura? Aí a pessoa fala mal da palavra, não é da palavra, fala mal da teologia. Teologia, irmão, ensina a palavra de Deus. Agora, o que você precisa ver é escolher uma teologia que fale de Bíblia, né? Esteja apoiado somente na Bíblia, certo? Está escrito nos profetas, então, serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, ao Pai, a não ser aquele que é do Pai. Este tem visto ao Pai. Então quem é que viu o Pai? Jesus, somente Jesus. Então, nós aprendemos de Deus. Agora, como é que Deus nos ensina hoje? É através da palavra e pela atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela as coisas. É Deus que é o Espírito Santo, é o próprio Deus, em nós. Aí ele continua falando, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então a vida eterna, irmão, está em Cristo, e só tem a vida eterna quem crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, se você não crê realmente do coração que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, confessar Ele com a sua boca, se arrepender dos seus pecados, participar da morte e ressurreição de Cristo, alimentando da carne e do sangue, é o que ele vai dizer aqui, você não tem vida eterna. Não é pelo seu mérito, irmão. Não é pelo meu mérito. Não é porque eu sou. Não é porque eu faço, é porque Jesus fez, porque Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É isso que nós temos que crer, né? Ah, fulano foi bonzinho aqui, está no céu. Não, irmão. Ele só estará no céu, né? Embora já tenha essa promessa na vida dele, se a fé dele estiver somente em Cristo Jesus. E se foi Deus que enviou ele lá pela palavra, por isso que nós precisamos estudar a palavra. Tem gente que crê em Jesus, mas não o Jesus da Bíblia. Está cheio de Jesus por aí. O pessoal falando de Jesus aí, né? Até carnaval aí, às vezes põe Jesus lá, um boneco lá como sendo Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, não é o Filho de Deus. Nós precisamos crer em Jesus enviado por Deus, que Deus enviou,
revelado nas Escrituras, pelo Espírito Santo. Senão você não tem vida eterna, não. Porque bom na terra é só Deus. Bom é só Deus. Na terra não tem ninguém bom. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Por isso que somos necessitados da graça. Por isso que precisamos de Jesus. Né? Principalmente pela graça de Deus, que é Cristo Jesus crucificado. É um favor imerecido para nós. Né? E nós recebemos isso pela fé. Que nos é dado através da palavra, através do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos entender isso. Tudo está aqui, ó. Tudo é Deus, a glória de Deus, tudo é Jesus. Não sobra nada para nós, não. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, então, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, para dizer. Quer dizer, o alimento vivo que desceu do céu, o pão vivo. Para que nós tenhamos vida e vida eterna. Este é, falando dele, este é o pão, 49 antes desse. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque eles tinham falado lá, né? Que os seus pais tinham comido lá o maná que veio do céu. E ele está explicando aqui, ó, vossos pais comeram maná, mas eles morreram. Então lá, todos morreram. Alimentaram do maná. Providência de Deus. Para aquele povo lá. Mas morreram. Este é o pão que desce do céu, que é Jesus. Para que o que dele comer não morra. Então, aquela situação lá, que era figura, que era sombra, que apontava para Cristo, aqueles lá morreram, comeram e morreram. Por quê? Porque aquilo ali foi dado para aquela situação que eles estavam vivendo ali no deserto. Agora, Jesus é para a vida eterna. Então, aquilo que era figura agora está realizado aqui, está consumado aqui em Cristo Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, verso 51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne e eu darei pela vida do mundo. As pessoas vão começar a entender que Jesus está falando que nós precisamos comer a carne dele. Carne, literalmente, dele. Não, aqui Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Então, quando nós cremos na morte, a sua carne rasgada na cruz, seu sangue derramado, nós nos alimentamos dele. E se nós alimentarmos dele, ele é o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. É somente por Cristo, pela sua morte e ressurreição. É o que aconteceu aqui, ó. Disputavam, então, eles conversavam ali, os judeus, entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus fala da sua morte, que aconteceria dias depois. Né? Como então esse pode dar carne para nós comer? Começaram a achar estranho isso aí. Por quê? Porque não estavam entendendo. Por quê? Porque Deus não estava revelando a eles que Jesus iria morrer. Eles não tinham recebido essa revelação de Deus. Por isso que ninguém pode ir a Jesus se Deus não revelar para a pessoa. Jesus, pois, me disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Por quê? Porque vida e vida eterna é somente através de crer na morte e ressurreição de Jesus. O sangue derramado, a carne rasgada na cruz, é pela sua morte que nós temos vida. Nós todos estávamos destinados a morrer, morrer eternamente. Agora, Cristo veio, né? Morreu na cruz, o Messias, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu, e pela sua morte ele nos deu vida. Então todos que vieram antes de Jesus, que creram no Messias anunciado nas figuras, nos sinais lá, na lei, nos rituais, os animais que eram sacrificados, apontavam para Jesus, todos que criam nisso foram salvos em Cristo Jesus. Os que estavam ali viram Jesus ali em carne, estava aqui, ó, vendo Jesus, depois iria ver ele crucificado, morto, ressuscitado, depois, no terceiro dia. E hoje nós, a igreja do Senhor, que por crer em Jesus, por meio da palavra, Deus nos ensinando, né, o Espírito Santo em nós nos ensinando as coisas de Deus, pelas Escrituras, nós nos alimentamos de Jesus.
o pão que desceu do céu. E quando nós nos alimentamos e cremos na sua morte e ressurreição, nós temos vida e vida eterna. Quem come a minha carne, verso 54, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Torna a falar da ressurreição do último dia. Assim como Jesus, irmãos, ressuscitou, morreu a nossa morte, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, nós também vai acontecer isso conosco, certo? Nós vamos morrer, descer a sepultura, se Jesus não voltar até lá. No tempo determinado, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, nós vamos ressuscitar. Na verdade, nós vamos ser acordados naquele dia. Por quê? Porque aquele que eu, por exemplo, né, Deus já me revelou Jesus. Eu já tenho o Espírito Santo que habita em mim. Então eu já tenho em mim a vida eterna. Mesmo que eu desça a sepultura hoje, né, mas por eu estar em Cristo hoje, eu já tenho a salvação. Já não morro mais. Vou estar descansando na sepultura. Né? O meu espírito vai estar com Deus, mas já reservado, salvo em Cristo Jesus. Certo? Naquele dia, na ressurreição do último dia, esse espírito que está lá, guardado em Cristo Jesus, já salvo, já não morre mais. Ele vai receber então um novo corpo, não um outro corpo carnal, esse aqui acabou, mas um corpo espiritual. É a ressurreição de um corpo espiritual para viver eternamente. Aí sim, aí nós vamos ter vida eterna. Mas já pela fé hoje, por alimentar de Jesus, por crer no pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo, nós já temos em nós a vida eterna. Por isso que a salvação não é amanhã, depois da morte. Depois da morte, o nosso destino já está selado, irmão. A nossa salvação é hoje. Hoje. É o que aconteceu com aquele ladrão lá que estava do lado. Deus falou, hoje já estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque para Deus, ele já não morre mais. Ah, mas ele morreu, ele tirou lá da cruz, morreu. Sim, a carne dele foi para a sepultura. Mas o espírito dele foi para Deus, e está lá com Deus, guardado, aguardando a ressurreição do último dia, quando então ele será também revestido de um novo corpo, um corpo espiritual, juntamente com todos que são de Deus em Cristo. E aí sim, aí a igreja é um corpo só, ela vai subir toda, inteira. Jesus vem nas nuvens, arrebata os seus e sobe todo mundo junto. Não vai um na frente, o outro, não, é um corpo só. É o corpo de Cristo, que juntamente com a cabeça, que é Jesus, vai subir para todo sempre na casa do Pai. Mas já temos hoje a vida eterna. Por quê? Porque nós alimentamos do pão vivo, né? Então, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, tem a vida eterna, está guardado em Cristo, mas a ressurreição será no último dia, a ressurreição de fato, né? Que é a ressurreição da carne, não essa carne aqui, mas uma ressurreição onde receberemos um novo corpo, um corpo espiritual, incorruptível, imortal, para aí sim estarmos por toda a eternidade na casa do Pai. João 14, nós vamos chegar lá. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, é alimento, é vida. Quem é que pode viver sem comida aqui na terra? Quem é que pode, né, sem alimento, sem comida, viver? Sem água. Olha lá. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Está falando o que aqui? O sangue verdadeiro, sangue da carne de Deus? Não, da sua morte e ressurreição. É pela fé. São palavras espirituais. É Deus que revela isso para nós. Por isso que ninguém vai a Jesus se não for por Deus. É Deus que ensina. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então quem crê e se alimenta da morte de Jesus, da sua carne e do seu sangue, permanece em mim e eu nele. É o Espírito Santo que passa a habitar em nós, pela fé em Cristo Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
Quem é que dá vida eterna? Jesus. Então quem crer e se alimentar da morte de Jesus, né? Aí nós temos a figura na ceia, né? Quando nós participamos do culto, por exemplo, tem lá a figura do pão e do cálice, que é o vinho, que é o suco de uva que nós participamos lá, né? Os crentes, os evangélicos são assim. Nós participamos do cálice e do pão, certo? Agora, nós temos que participar com esse entendimento. Não é ali, não está ali. Ali não é. Ali nós fazemos lembrança. Nós lembramos do que Jesus fez quando aqui esteve, ó. Certo? Ele morreu na cruz. Então, quando nós participamos da ceia, comemos o pão e bebemos sangue, nós temos que fazer lembrança da morte de Jesus. Da morte e ressurreição de Jesus. É com esse entendimento. Não adianta você ir lá sem esse entendimento e participar. Sem crer realmente, sem verdadeiramente que Jesus morreu por mim e por você, porque é por ele que eu tenho a vida eterna, ir lá e participar da ceia sem esse entendimento, irmão. Aí nós vamos estar comendo um pão, bebendo um suco. Então, todas as vezes que nós nos reunirmos em nome de Jesus, para participar da ceia do Senhor, que é uma figura, que é uma lembrança que fazemos da morte e ressurreição de Cristo. Aí nós comemos aquilo ali com esse entendimento, que nós estamos nos alimentando da carne e do sangue de Jesus, ou seja, alimentando da morte de Jesus. Aquele ato em si só, ele não tem poder nenhum se nós não tivermos esse entendimento, que aquilo ali representa, aquilo ali faz nós ter lembrança do que Jesus fez em nosso favor. Aí nós estamos, né? O pão em si, sem esse entendimento, não tem poder nenhum. Ali nós estamos dando testemunho, nós estamos fazendo lembrança que nós cremos e estamos nos alimentamos, estamos alimentando, permanecemos em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Tá certo? E no 58 ele fala assim: este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus ensinando eles, porque eles eram judeus. Eles tinham visto lá, né, Moisés, conheciam as escrituras, né? No tempo que Moisés, por meio de Moisés, Deus alimentou aquele povo com o maná, tá certo? Mas aquele povo foi alimentado com o pão, com aquele maná, e depois morreram. Agora, ali está o pão vivo, o verdadeiro, né? Aquilo que antes era figura, hoje está ali. A realidade está ali em Cristo Jesus, tá certo? E ele termina esse discurso e no 59 diz: ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ensinando em Cafarnaum. Então, por que Jesus ensinava? Porque Jesus era um com o Pai, tá certo? Então, tudo que ele falava como o Pai ensinava para ele. Como ele aprendeu do Pai, ele ensinou a nós, tá certo? E nós que recebemos essa de Jesus, estamos falando aqui, expondo aquilo que já está aqui. Porque é o que está aqui que nós temos que crer. Não é numa nova revelação, numa religião, numa alguma coisa nova, não. É o que está aqui, é Cristo Jesus crucificado em nosso favor. Amém? É nisso que nós precisamos crer e ficar. Tá bom? E eu vou parando por aqui. E aí depois, no próximo vídeo, vídeo 27, ainda continuaremos no capítulo 6, nós vamos ver a consequência desse discurso, né? Jesus fez esse ensino, esse discurso, ali em Cafarnaum, na sinagoga deles, e aí teve uma consequência, né? E nós vamos ver essa consequência a partir do verso 60, tá certo? Mas isso é para um próximo vídeo. Então, irmãos, eu deixo mais esse vídeo aqui, né? Pela graça e misericórdia de Deus, se alimente de Jesus. Creia na sua morte na cruz, né? O pão vivo que desceu. Se você fizer isso, você terá a vida eterna. Se você crer em Jesus, o Espírito Santo de Deus vai morar em você, vai se manifestar na sua vida e vai sustentar você, né? Verdadeiramente, porque ele é alimento, ele é comida, ele é bebida, tá certo? E vai levar você até a sua morte, crendo em Jesus,
já salvo em Cristo, aguardando a ressurreição do último dia. Mas se Jesus voltar hoje, por exemplo, ou amanhã, né? Não sei quando é que ele vem, mas ele pode vir a qualquer momento. E se nós estivermos vivos ainda, seremos transformados. Receberemos um novo corpo espiritual, juntamente com os que estão nas sepulturas ressuscitados e transformados, estaremos para sempre na eternidade com o Pai. Certo? Que você possa crer nessa palavra, a palavra de Deus, a palavra que está aqui revelada. Capítulo 6, nós lemos aí do verso 41 até o verso 59. Querendo o Senhor, nós continuaremos aí a partir do verso 60 no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça de Deus, a fé em Cristo Jesus, esteja verdadeiramente em seu coração, em seu entendimento, em sua vida. Que você possa confessar Jesus como seu único Salvador e Senhor, né? Dobrar os seus joelhos diante de Deus e com o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus, falar para Ele: eu creio, Senhor, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e eu quero a vida eterna que está nele. Eu creio verdadeiramente. Deus não vai jogar você fora. Não importa, irmão, o tamanho do seu pecado, quanto tempo você esteve longe de Deus, não importa a sua religião, mas importa que você creia realmente em Jesus e você vai ser salvo. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém.